Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados os assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Felipe Antônio Gebnadai, sou aluno da disciplina Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem pela UFPR, com o professor Moretti. E hoje trago para vocês esse vídeo referente à caracterização da composição de solução dos solos brasileiros. Bom, vou falar um pouquinho sobre as classes de solos brasileiros, onde o território brasileiro abriga uma vasta gama de tipos de solos, resultado da ampla diversidade de ambientes pedológicos e dos diversos fatores que contribuem para a sua formação, totalizando em 13 classes contabilizadas para o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. As classes são latossolos, argissolos, neossolos, cambissolos, chornossolos, espodossolos, greissolos, luvissolos, mitossolos, planossolos, plintossolos, organossolos e vertissolos. Bom, vale destacar aqui os latossolos, argissolos e neossolos, que são os tipos de solos mais comuns no Brasil, abrangendo cerca de 70% do território nacional. Aqui é um mapa geográfico dos solos do Brasil, feito pela SIBCS, que é o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, e pela Embrapa. Aqui, esse mapa aqui é um pouquinho mais completo, onde que apresenta todas as subclasses dos solos. Mas aqui em seguida tem um mapa geográfico de solos do Brasil um pouquinho mais grotesco, assim, eu diria, onde que apresenta somente as 13 classes e suas predominâncias nas suas respectivas regiões. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os latossolos. Eles compõem cerca de 31% do território brasileiro, Ele é o maior, tem a maior porcentagem no território brasileiro, São considerados solos velhos, com maior teor de intemperismo, São bem temperizados. E esses solos são resultantes do processo conhecido como lateralização, que envolve principalmente a alienação de sílica e bases do perfil do solo. Eles exibem uma estrutura granular extremamente fina, sendo facilmente manipulados quando estão secos e altamente friáveis quando úmidos. Possuem um teor de silt inferior a 20%, enquanto a quantidade de argila pode variar de 15% a 80%, e o teor de areia geralmente varia de 30% a 60%. Esses solos demonstram uma alta capacidade de permeabilidade de água, permitindo que sejam trabalhados em uma ampla faixa de umidade. Os argissolos compõem em torno de 27% dos solos brasileiros, o segundo maior tipo de solo. Possuem um teor de silt de 40% a 60%, argila que podendo variar de 30% a 60%, e o teor de areia geralmente varia de 20% a 40%. Quando a drenagem varia de moderada a bem drenada, o solo exibe uma textura bastante diversificada, com predominância de textura média na camada superficial e textura argilosa em camadas mais profundas. Terrenos com textura média e argilosa são particularmente indicados para atividade agrícola, devido à sua notável capacidade de reter água e abundância de minerais em reserva. Neossolos. Eles compõem cerca de 13% do território brasileiro, possuem um teor de silt de 20% a 50%, a quantidade de argila de 10% a 30%, e o teor de areia geralmente varia de 30% a 70%, ou seja, ele é um solo mais arenoso. Eles são jovens e pouco desenvolvidos, costumam ter baixa fertilidade natural e podem requerer emendas e práticas de manejo para se tornarem produtivo para o uso agrícola. Sua formação e características dependem de fatores geográficos e ambientes específicos. Possui alta permeabilidade à água, ocorrendo a lixiviação de nutrientes e minerais, ou seja, a perda desses minerais, devido a isso que ele é um solo de baixa fertilidade. Os plintossolos. Eles compõem cerca de 7% do território brasileiro. Eles são caracterizados por uma concentração de ferro em um dos seus horizontes, resultando em uma dureza que se manifesta através de concreções cascalhentas ou de um horizonte continuamente endurecido devido à presença de ferro e ou alumínio. Essa característica muitas vezes pode ser confundida com rocha,
possui um teor de silt de 20 a 30%. A quantidade de argila pode variar de 20 a 40%. E o teor de areia geralmente varia de 40 a 60%. Ou seja, ele é mais predominante a arenoso. Desculpe. Bom, os cambissolos. Eles compõem aproximadamente de 5% do território brasileiro. Possuem um teor de silt de 20 a 50%. Né? Na verdade, podemos observar que o silt, argila e areia têm uma concentração parecida, dando uma textura média, né, equilibrada entre os três. Esses solos são tipicamente rasos e exibem um horizonte B que está apenas no estágio inicial de desenvolvimento, geralmente com pouca espessura. São solos mais avançados em seu desenvolvimento do que os neossolos. Como os cambissolos são tipicamente rasos, o que pode limitar o crescimento das raízes de árvores, a maioria dos cambissolos exibe uma fertilidade química naturalmente baixa. Bom, os glissolos compõem aproximadamente cerca de 5% do território brasileiro, possuem um teor de silt de 20 a 60%, a quantidade de argila pode variar de 30 a 60%, enquanto a areia pode variar de 10 a 40%. Eles são um tipo de solos que geralmente ocorrem em áreas com drenagem inadequada, tipo várzea ou banhado, o que leva a altos níveis de umidade. Eles são caracterizados por uma alta concentração de matéria orgânica e frequentemente possuem uma coloração acinzentada devido à saturação de água. Bom, aqui são as demais classes. Nós temos luvissolos, que compõem cerca de 2,9% da área do Brasil. Os podossolos e os planossolos, que compõem cada um 2,7% da área do Brasil. E temos os nitossolos, tiernossolos, vertissolos e organossolos, que os quatro juntos fiquem abaixo de 2%. Bom, vamos falar sobre um pouquinho da composição de solução de solos. Para encontrar a composição da solução de solos, ele é um pouco complicado, é difícil, somente com análise laboratorial. Isso é devido às constantes interações entre a fração sólida e as frações líquidas do solo. Mas enfim, a consideração da solução do solo refere-se à quantidade de substância dissolvida na água presente no solo. Essas substâncias podem incluir nutrientes essenciais para plantas, como nitrogênio, fósforo e potássio, bem como íons de metais pesados que podem ser prejudicados às plantas e ao meio ambiente, como o alumínio Al3+. Enfim, a composição da solução do solo é influenciada por vários fatores, incluindo a textura do solo, teor de matéria orgânica, o pH e a presença de minerais específicos. Ao lado nós podemos observar uma tabela presente na apostila, né, ou manual do professor Moretti, onde que apresenta alguns nutrientes e suas considerações em minimal. Apesar da variabilidade, geralmente as concentração ficam entre 10 a menos 3 e 10 milimol por litro. Bom, aqui tem um diagrama de disponibilidade de nutrientes em relação ao pH. Ele foi feito em 1936 por Nicolas Peitinger. Enfim, aqui no diagrama mostra que na faixa de pH entre 6 e 7, o alumínio cai a disponibilidade, que é o alumínio tóxico, né? E há um pico em outros nutrientes, né? Há um pico de disponibilidade em outros nutrientes, o que é bom. Enfim, o que a gente pode concluir? Né? Que devido aos estudos e pesquisas e ao sistema brasileiro de classificação de solos, tem-se o conhecimento de sobreclasses de solos do território brasileiro. Devido a isso, é possível determinar a composição física e química de um determinado solo. Com o conhecimento da composição química e consideração da solução de solo, facilita o manejo do mesmo, né? Porque a gente pode fazer a avaliação de fertilidade do solo, diagnóstico de deficiência de nutrientes, determinação do pH, avaliação de presença de contaminantes, entre outros. Além disso, aplicar na agricultura de precisão. Bom, aqui é umas referências
que eu utilizei para a apresentação e muito obrigado.